Oi, tudo bem? Vou aproveitar que o Dia dos Namorados está chegando para gravar alguns vídeos aqui com o meu eterno namorado, Dani. E o vídeo de hoje é muito especial porque a gente vai contar um pouquinho de qual é a nossa história, como a gente se conheceu, começou a namorar. É um vídeo que faz tempo que eu tinha vontade de gravar, já contei essa história no blog algumas vezes. E eu recentemente vi o vídeo da Dani e do Paulo, lá do canal do Dani Nossi, e achei muito bonitinha a história deles. A nossa história também é bem especial, né? É bem diferente. Bem peculiar, digamos assim. E eu acho que vocês vão gostar. Fica aí pra você ver como é que a gente se conheceu. Na época eu era um jovem muito desocupado. E pra passar o tempo eu resolvi criar um clube de videogame. Clube, é porque naquela época não tinha internet. Então a gente fazia amizades com pessoas que tinham coisas em comum através de carta. Então tinha assim, fã-clube do Hanson, fã-clube, sei lá, do que mais? Do Backstreet Boys. Hoje tem, mas é tudo pela internet, né? Naquela época era por carta. E aí ele criou esse clube de games. Aí eu precisava divulgar esse clube. E a única forma era através das revistas de videogame. Eu mandei cartinha para diversas revistas e por um acaso uma delas publicou. Qual revista era? Era a revista Gamers. É muito boa essa revista, eu gostava. Por um acaso, quem estava lendo a revista Gamers? Eu. Meu lado da história. Eu tava na casa do meu primo, a gente estudava no mesmo colégio. E eu sempre ia pra casa dele, sempre não, mas às vezes ia pra casa dele depois da aula. E tava procurando alguma dica pra jogar, pra passar uma fase de Banjo Kazooie. Tava lendo todas as revistas que ele tinha muitas revistas. E aí de repente vi lá em algum lugarzinho, Play All Games Club, dicas de jogos, tananã, escreva pra gente. E aí eu falei, não, eu preciso falar com esses caras, porque eles devem ser gênios do videogame e vão saber passar essa fase pra mim. Então, eu lembro que tinha vários clubes de videogame sendo anunciados nessa revista. Você mandou pra todos? Por algum motivo eu escolhi o seu, não. Foi só o meu que você mandou? Talvez. Não lembro, talvez eu tenha mandado pra mais algum, assim. Porque era difícil mandar carta, né? Talvez pra mais um, mas sei lá. Mas alguém mais que respondeu? Não lembro. Não lembro. Mas o seu me conquistou e eu já vou explicar por quê. Aí eu mandei a cartinha pro seu fã-clube. E aí recebi. Por quê? Eu tenho todas as cartinhas aqui. Peraí, deixa eu cobrir aqui. A gente tem várias cartinhas aqui que a gente trocou. E ainda guarda. O Dani me respondeu, ele tinha um jornalzinho. Quer falar a respeito disso? Tinha um jornalzinho que dava. Tinha notícias de jogos, olha dicas. Isso. Tinha várias páginas. Classificados. Nossa, nem lembrava. Nossa, tipo assim, tinha código pra você fazer cheat code nos jogos. Olha só, Spicy World, PlayStation. O que é PSX? PlayStation? PlayStation. Pra ver as Spice Girls em tamanho grande, vá para o Globo menu. Aí tá falando dos botões que tem que apertar. Aí ele tem análise de games que ele fazia. Nossa, é verdade, ele fazia análise dos jogos. Aqui, que mais? Sessão Top 11. Nossa. Então assim, tipo... Eu queria ser diferente, né? Eu não queria ser o top 10. Era muito profissional o negócio e eu fiquei muito encantada quando eu recebi um jornalzinho assim do seu fã-clube, do seu clube de games. E aí além disso aqui no final ele tinha um espaço reservado, que era o quê? Era pessoal pra todo mundo? Isso, eu respondia a cada um em separado, era personalizado. Então, se a pessoa tinha escrito falando, eu tenho um Super Nintendo, aí você falava a respeito disso. Só que aí a gente começou a trocar cartas e as cartas aos poucos começaram a deixar de ser sobre videogame. E eu comecei a chavecar ali. A gente começou a falar de assuntos um pouquinho mais pessoais, mas era muito leve, vai. Não, eu pedi pra você se descrever como que você era, né? Ela respondeu que era igual a Lara Croft. Pronto, né? Gente, aí ele ganhou. O nerd gamer. Olha só, pensa só uma época que não tinha internet pra todo mundo, que não tinha câmera. Ai, gente, é muita velhice, vai. Não tinha câmera digital, você não tinha como você... Até foto era difícil, né? Pedia foto. Pra mim te mandar uma foto, olha o trabalho. Tinha que escanear. Eu tinha que bater uma foto, revelar, escanear a foto e imprimir a foto na carta. Cara, quem ia fazer isso? Não tinha como. É muito difícil. Então, a gente ficou trocando carta por tipo o quê? Mais de um ano. Não era carta romântica, né? Mas eram cartas pessoais, conversando, de amigo. E aí, surgiu a internet. Daí a gente começou a usar a internet. E na época o programinha que bombava era o ICQ, pra troca de mensagens, né? E aí cada um criou uma conta e a gente começou a conversar por lá.
que era mensagem instantânea. Então, assim, entrava depois da meia-noite e ficava conversando. Tinha que esperar da meia-noite, porque depois da meia-noite tinha um desconto. Aí a gente trocou foto, por e-mail, acho que foi. Porque... Acho que porque quando eu vi sua foto, você não tava online, foi por e-mail. foi, Assim, fazia mais de um ano que eu conversava com ele e eu nunca tinha visto foto. Então eu esperava o pior. Eu esperava que ele fosse ser a pessoa mais feia do mundo. Porque aí, não, sabe por quê? Porque eu gostava de você. Então se fosse a pessoa mais feia do mundo, eu já tava esperando por isso. O que viesse era lucro. Ok, né? Aí veio a foto, ele não era, tem a foto que veio. Você não tem ela aí? Tenho. Aí eu acho que eu tava numa aula da minha escola, eu fazia técnico em informática, e aí eu tava numa aula no computador e chegou lá um e-mail com o anexo da sua foto. Aí eu, ai meu Deus, hoje eu vou descobrir a verdade, vamos ver. E se ele não tiver, sei lá, não tiver um olho, vai dar tudo certo. E aí veio essa foto aqui, ó, dele sentadão lá jogando videogame. No computador. Quem tirou foi meu irmãozinho, acho que ele tinha 4 anos na época. Olha o fotógrafo da foto, bebezinho, japinha, pequenininho, aqui. E ele mandou essa foto e eu falei, não acredito, é gatinho. Aí quando eu vi a foto eu fiquei tipo muito, muito feliz, porque além de tudo ele era gatíssimo. E eu já sabia pelo menos a altura, eu já sabia que você era mais alto que eu, né? Sabia sobre os gostos, as coisas que curtia, que era corintiano também, aqui tem um Corinthians aqui atrás. Você lembra quando você viu minha primeira foto? Lembro, era uma foto do colégio, tinha um monte de gente. Aí você descreveu, né, eu sou a terceira fileira, não sei o quê. Arriscado, né? Você podia ver a pessoa errada. Eu podia ver uma achando que era você e... Podia ser mais bonita ou mais feia. Exatamente. Mas por sorte era a mais bonita. Né? Vai. E aí? E aí a internet começou a bombar, ficou mais popular, mais pessoas tinham acesso. E eu levei o clube pra internet. Eu criei um site do clube. Parou de fazer jornalzinho. Parei de fazer jornalzinho, na época era muito caro a tinta de impressora. Fora que, né, tipo, ir botar no correio, responder... Dava muito trabalho. Bom, e daí a gente começou a conversar por ICQ e foi... Pra mim, na minha cabeça, foi um ano de carta, um ano de ICQ. Eu sei que era muito tempo. Não foi tanto tempo assim, mas ok, consegue. Tá bom, eu acho que pra mim era muito tempo, que você me enrolava. Que aí, óbvio, né, já tinha visto que era gatinho, ele também me achou gatinho, eu queria te ver, né, ao vivo. E aí? Aí a gente tava com medo de se encontrar. Só que eu sempre dava um jeito de enrolar. Não sei porquê, Olha isso! Você tá falando a verdade na minha cara. Eu era muito tímido. A gente morava em pontos muito afastados da cidade também, uma coisa que também era complicada. Era nos opostos, né? Extremo oposto. Eu moro na pontinha da Zona Oeste e ela na pontinha da Zona Leste. Isso. Que é tipo assim, de ônibus é 2h30 de diferença. Não, dava 3 horas. 3 horas. De ônibus. De casa até a casa dela. Mas enfim, você me enrolou, não queria sair comigo. Diz ele que era muito tímido. Não, era por isso mesmo, era tímido. E aí? Aí ela abriu um ultimato. Falou, ou você sai comigo ou você sai com outro. Não, agora tem que ir. Eu vou sair com o Pedro. Era Pedro o nome do menino. Não sei quem é. O Pedro era o moleque do chat do UOL, que o nome dele era Tigrão. Aí eu falei, vou sair com o Pedro no sábado, você vai sair comigo? Aí você saiu. A gente saiu. Assim funcionou, deu certo. Viu, meninas? Se tem algum cara enrolando vocês, é só falar que vocês vão sair com o Tigrão. E aí a gente marcou de se encontrar num shopping no meio do caminho. Foi no shopping da Tatuapé. Isso, e aí? Você lembra? Tava nervoso? Como é que foi? Tava meio nervoso. Aí a gente se marcou de se encontrar na Playland, lógico, porque né, os dois eram Nossa, não lembrava disso. gamers. E eu tava sentadinha, cheguei primeiro, fiquei sentadinha te esperando. Nossa, eu lembro, agora eu lembrei. Nossa, veio tudo na memória. Então, tá. Ela tava sentadinha. Nossa, veio até agora o nervosismo. Lindo. E aí? Aí eu tava meio na dúvida se ela ia gostar de mim, né? E aí a gente foi, eu te ofereci pra comer um lanche, né? Não lembro isso. Aí eu queria comer no McDonald's, só que tava muito cheio. E a gente foi pro Bob's. Não. Começou mal! Como que você conseguiu conquistar essa garota assim, desse jeito? Não sei. Só que acho que ela não tava com fome, você não quis comer nada. Ah, gente, primeiro encontro eu não quis comer, né? Vai que ficar uma batatinha no meio do dente. E aí? Aí a gente sentou no banquinho e começou a conversar. Aí conversava e nada desse rapaz aqui, sei lá,
Tomar dar uma iniciativa, encostadinha, nada de iniciativa, né? Eu não sabia se tinha gostado, né? Então, Tá, foi respeitador, moço. Você lembra do beijo? tava na escada rolante. Nosso primeiro beijo foi numa escada rolante desse shopping. E eu não lembro nem se foi você ou se fui eu. E você, né? Você me puxou lá, vem cá. Ai, acho que ele ficou olhando pra minha cara, eu fiquei olhando pra cara dele, aí acho que ele não via, nananã, acho que ele deve ter falado assim, não sei, nananã, eu falei, não vem cá. E a gente deu um beijinho, aí foi, né? E posso falar o look dele, você lembra do seu look? Lembra, tudo social, calça social, camisa social, é uma camisa azul. Nossa, eu adoro aquela camisa. Imagina a pessoa, tipo, adolescentezinha, toda de roupinha surfistinha. Me aparece um menino com encontro de roupa social, sapato social. Sem noção nenhuma. Você tinha noção, né, amor? E era um sábado ainda. Acho que ele quis ir arrumado. O que você pensou quando você escolheu o seu look? Você queria... queria parecer sério. Ele quis impressionar, impressionou bem, ó. Ele foi todo sério, social e tal. Aí no final, que fofo. No final do dia, a gente deu esse beijo. Aí acho que foi meio por aí só. Não rolou assim, ó. Nada. Foi um beijinho na escada rolante. Aí no final, ele me levou de metrô. Meus pais estavam me esperando na casa da minha avó. Ele me levou na casa da minha avó, me deixou nos meus pais, né? Foi. E conheceu já meu pai. O sogro. E eu lembro que meu pai tirou um sarro. Pô, o cara veio aqui de sapato social! Eu não sabia disso não, hein? Porque eu era super novinha, ele também era novinho, foi todo social, assim, todo, né, japonês, nerd, né? E foi engraçado, esse foi o nosso começo aí de namoro. E aí, como você lembra quando a gente começou a namorar mesmo? Que esse foi a primeira ficada. E é o dia que a gente se conheceu ao vivo. Aí eu queria pedir ela em namoro. Só que ela já deu a entender que não queria namorar, não queria nada sério, tinha comprado aliança. Sabe o que eu acho que foi? É porque demorou tanto. Sério, esse cara me enrolou por carta, por ICQ, aí depois me enrolou pra me encontrar. Aí quando você me encontrou, eu que resolvi te enrolar um pouquinho. Só pode ser isso. Aí eu não lembro como foi, se eu te mostrei a aliança, só sei que você não queria namorar. Aí eu falei, se você quiser namorar, você vai ter que impedir agora. Eu não lembrava disso. E ela acabou me pedindo namoro. Isso foram alguns meses desde o primeiro encontro até a gente começar a namorar. A gente começou a namorar em setembro, dia 9 de setembro. Tem uma foto aqui, peraí. Essa foi a nossa primeira foto juntos. Então aqui isso aqui foi em setembro, a gente tinha começado a namorar alguns dias, acho que foi no meu aniversário. Meu aniversário é dia 21 e a gente tava namorando desde dia 9, lembra dessa foto? Na minha casa. Acho que foi a primeira vez que ele foi na minha casa. Foi a primeira vez, né? E a gente começou a namorar, então eu não lembrava que de eu novo, tinha... olha a roupinha. Ó, se liga no look, ó. Eu tô aqui com uma jaqueta de moletom surfista, de marca surfista, e ele tá de camisa social. Mas nessa época eu já trabalhava, pode ser isso, hein? Tá, então tem uma desculpa pra você estar de social nesse dia. Eu acho que não, porque era de sábado também. Enfim, né? O estilo da pessoa foi assim. Hoje você tá mais desencanado, tá usando as camisetas, né? Mas é isso, então eu não lembrava também que eu tinha pedido você em namoro. E essa foi a história de como a gente se conheceu, como a gente começou a namorar. Sim, acreditem, houve um tempo em que não existia internet. Se vocês quiserem saber mais da nossa história, eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo do nosso casamento, que é muito bonitinho, né? É óbvio que ele também me enrolou pra casar comigo, né? Foram acho que uns 13 anos pra gente casar, a gente já morava junto, mas ainda não tinha casado. E sabe uma coisa interessante? Até hoje ele não me passou a dica do banho de casói que eu pedi na revista. Eu escrevi a cartinha pedindo a dica, consegui um marido e não arrumei a dica. É que eu não tinha voo, eu não tinha como ajudar. Porém, depois que a gente começou a namorar, eu ia pra casa da Lia todo final de semana. Foi então, você foi pessoalmente resolver meu problema. Foi. Tá vendo, gente? Quando vocês tiverem um problema, pensarem em ligar e mandar um e-mail, de repente você arruma um marido que vai resolver ao vivo na sua casa. A gente terminou o jogo juntinho. É verdade. Gente, essa foi a nossa história. Se você curtiu, me dá um joinha. Muito obrigada pela inspiração, Dani e Paulo. Se você também tem uma história diferente, quer compartilhar aí embaixo, se você também é desse tempo de se inscrever em fã-clubes, participar de fã-clubes por carta, deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo. Beijo, tchau. Tchau.